Então, pessoal, na última aula nós começamos uma introdução sobre o conteúdo deste bloco, de contadores. Vimos alguns conceitos importantes, portanto, se você não lembra, eu sugiro você voltar e rever o conteúdo da última aula, porque nesta aula aqui nós vamos falar sobre os contadores assíncronos. Nós vimos na última aula que contadores desse tipo, eles não têm todos os flip-flops conectados à fonte de clock. Então apenas um geralmente vai estar conectado. E os demais, os sinais que alimentam essas entradas de clock, são oriundos de outro local. E a gente vai entender de onde vem, como funciona, como faz para que esses elementos eles façam a contagem, qual é a dinâmica, tudo isso e uma aplicação importante utilizando contadores, nós vamos ver nesta aula, beleza? Então, vamos começar? Aqui nós temos o nosso primeiro contador, que é um contador assíncrono de 3 bits. A gente não sabe se ele é incremental, decremental ou se é aleatório. Vamos ver durante a análise nesta aula, E como sugestão, eu vou pedir para você pausar este vídeo e analisar, por exemplo, as características do clock, das entradas de clock de cada flip-flop, as características das saídas, como elas estão conectadas, as entradas, como elas estão conectadas, qual é a expectativa de funcionamento deste flip-flop, dadas as entradas, como estão configuradas, Com base nisso, eu peço que você pause o vídeo e a gente vai dar prosseguimento aí à análise desse conteúdo. Tranquilo? Então, pausa o vídeo agora e daqui a uns 30 segundos você volta já com a sua noção que você teve aí com relação a esse contador. Alguns momentos depois... Você voltou aí da pausa, desse vídeo. Então, vamos avaliar, Veja se você reparou as coisas que eu vou destacar aqui, Repare os clocks desses flip-flops, Os clocks desses flip-flops aqui, eles são de borda de descida. Repare que tem uma bolinha aqui na entrada, então ele funciona como borda de descida. Agora, repare que o clock ele só está presente aqui neste flip-flop, apenas neste aqui. Nos demais flip-flops aqui, a saída desse aqui conecta na entrada de clock deste flip-flop. Então, essa é a característica do assincronismo. Apenas um está conectado ao clock, os demais não estão sincronizados com o relógio. A gente vai considerar como estado inicial todos os flip-flops no estado 0, limpos, Então, esse é o estado que a gente considera. Sempre que for avisado, ou aliás, não for avisado para você qual é o estado inicial de um flip-flop, considere que ele está no estado de repouso, ou a saída está limpa, Está no estado de clear dele. Se for avisado qual é o estado inicial, e você começa a partir do estado inicial. Então, vamos observar também aqui, as entradas desses flip-flops estão conectadas no estado 1. Então, você sabe que no JK, quando você conecta nas duas entradas J e K, o seu flip-flop ele passa a atuar como um comutador, A saída passa a alternar de 0 para 1, dependendo do estado atual. E o estado futuro vai ser o estado atual barrado. Então, se o estado atual for 0, quando eu pulsar o clock, o estado futuro vai ser 1. Se o estado atual for 1, quando eu pulsar o clock, vai ser 0. E assim vai, porque ele vai se comportar como se fosse um flip-flop T, Lembra que o flip-flop T ele tem essa característica de comutação. Então, vamos começar a analisar esse flip-flop. Eu coloquei aqui o que a gente chama de tabela de transição de estados. Você tem o atual e o estado futuro. Vamos começar pelo estado atual. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 0. Vamos colocar numa outra cor para a gente acompanhar. Vamos colocar na cor azul aqui, 0, 0, 0. Aqui você tem o seu MSB, o seu contador, e aqui você tem o LSB, o seu contador. Então, todos os estados 0. Quando eu pulsar o clock aqui da transição de 1 para 0, Você tem aqui transição de 1 para 0. O que é que vai acontecer? Esta saída aqui, que está em 0, ela vai para 1, na verdade, porque aqui o JK está conectado em 1, então ele tem que fazer a comutação. Então, esta saída aqui que está em 0, ela vai para 1. O que acontece com esses clocks aqui dos outros flip-flops? Eles vão fazer uma comutação na saída, já que estão ligados em JK, quando houver uma transição de 1 para 0 aqui, Então, tem que acontecer uma transição de 1 para 0. Repare que aqui foi de 0 para 1.
Então, como não houve transição de 1 para 0 aqui, esse flip-flop não vai funcionar. O mesmo para esse aqui, não vai funcionar também, porque não teve transição nenhuma. Então, eles permanecem nos estados 0, 0. Então, vou colocar aqui, vamos colocar na cor verde, para manter os estados 0 e aqui 0. Vamos para o próximo pulso de clock. Quando eu pulsar novamente aqui, aqui que inicialmente agora é 1, né? Você está nesse estado, 001, vai para 0. Então, aqui, que era 1, então você tem o estado atual e o estado futuro. Quem é meu estado atual agora? Meu estado atual, ele é 001. Então, meu estado futuro agora será esse daqui passa para 0, na verdade, porque transacionou aqui. E o que acontece com esses outros estados, né? Repare que aqui eu fiz uma transição de 1 para 0. Então, se eu fiz uma transição de 1 para 0, esta saída aqui, ela vai de 0 para 1. Então, isso aqui vai de 0 para 1. Então, aqui vai de 0 para 1. E o próximo, esse aqui permanece no estado atual. Por quê? Ele tem que fazer uma transação aqui, tem que operar esse flip-flop JK aqui, quando ocorreu uma transição de 1 para 0 aqui nesta entrada de clock, que é a saída desse flip-flop. Como fez uma transição aqui de 0 para 1, aí não aconteceu nenhuma transação de estado aqui, né? Então aqui permanece em 0. Vamos para o próximo estado, né? Então, como é que está o estado atual agora? O estado atual aqui eu vou estar 010. Então aqui será 010. Quando eu pulsar o clock aqui, esse aqui comuta. Já percebeu que esse aqui ele vai estar sempre comutando de estado? Então aqui vai de 0 para 1. Aqui vai de 0 para 1. Esse aqui não vai alterar, porque ele não fez uma comutação de 1 para 0. Então isso aqui permanece no mesmo estado. Então eu vou colocar no mesmo estado aqui em verde. Permanece no mesmo estado. E o que acontece com esse aqui? Também não acontece nada. Porque aqui permaneceu no mesmo estado, ou seja, ele estava em 1, permaneceu em 1. Vai permanecer no mesmo estado, então aqui continua 0. Vamos para o meu estado atual. Qual é o meu estado atual agora? É 011. Então o estado atual eu vou colocar aqui. 011. Esse estado vai comutar, você já sabe, ele vai de 1 para 0, porque eu estou pulsando o clock aqui. Aí o que acontece? Foi de 1 para 0, então vai atuar neste flip-flop. Então ele vai comutar de 1 para 0. E no que comutou de 1 para 0 aqui nesta entrada de clock, vai comutar a saída desse flip-flop também, que vai de 0 para 1 agora. Então aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter 0. Comutou todos os estados, né? Então, o meu estado atual agora será 100. Aí vamos continuar, né? Meu estado atual é 100, vamos avaliar a partir dele. 100. Então, aqui comuta. Aqui foi de 0 para 1. Então, aqui vai permanecer em 0. Então, estava em 0, permanece em 0. E esse aqui vai permanecer em 1, né? Não houve comutação. Então, ele permanece no mesmo estado. Vai permanecer em 1, 0. Então, meu estado atual é 101. Vamos corrigir aqui, colocar o estado atual. 101. Se você não está conseguindo acompanhar, eu sugiro você voltar e ir acompanhando estado por estado, né? Ou pausar para entender. Então, aqui vai comutar, vai de 1 para 0. Vai para 0 aqui. Como foi de 1 para 0, altera o comportamento deste flip-flop, ou seja, vai comutar a saída, vai de 0 para 1. Então aqui vai de 0 para 1. Deixa eu apagar aqui para não ficar um 0 barrado, né? E esse estado aqui vai permanecer o mesmo, vai de 1 vai permanecer em 1, porque aqui foi uma transação de 1 para 0, né? Uma comutação de 1 para 0. Precisa, para atuar neste flip-flop, que o clock ele faça uma transição aí de 1 para 0. Então aqui vai permanecer o mesmo. Vamos avaliar agora o 110, né? O estado atual que ele está. 110. Então vamos para cá aqui. 110. Então nesse estado 110, o que acontece? Aqui faz a transição, vai para 1. Aqui permanece o mesmo estado,
não é verdade? Porque a transição aqui teria que ser de 1 para 0 para alterar. Então permanece o mesmo estado e aqui vai permanecer o mesmo. Então deixa eu colocar na cor verde que a gente já avaliou, né? Permanece e aqui permanece. Então meu estado atual é 1, 1, 1. O que acontece agora? Se todo o meu estado é 1, 1, eu vou avaliar pulso de clock. Pulsou aqui, foi de 1 para 0. Então aqui vai para 0. Como foi de 1 para 0, houve essa transição aí entre 1 e 0. Então você tem uma comutação nesse ponto, vai para 0 também. E como houve comutação aqui de 1 para 0, aqui vai para 0 também. Então aqui vai ficar 0, 0. Então repare que ele voltou esse estado aqui. Ele nada mais é do que este estado aqui, ó. Ele voltou para o estado inicial. Então se eu fosse escrever um diagrama de estados desse contador aí, eu estava no estado 0, aí eu fui para o estado 1, para o estado 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 0. Esse foi o diagrama de estados. É um contador síncrono módulo 8. Ele é módulo 8. Ele tem 8 estados nesse caso, né? Então, é assim que funciona um contador assíncrono, né? Repare sempre nessa atuação do sinal de saída de um flip-flop na entrada do clock do outro, que acaba gerando este processo de contagem no contador assíncrono, beleza? E para fechar essa aula aqui, vamos falar sobre divisão de frequência com contadores. Este contador que você está vendo aí, ele é um contador módulo 16. Ela é a mesma configuração do contador que a gente estava analisando anteriormente, só que foram omitidas algumas conexões aí, mas ele é um contador módulo 16, ou seja, ele vai de 0 até 15, é um contador incremental em módulo 16. Repare que aqui tem a contagem, ó, vai de 0, 0, 0 até 15, aí depois ele retorna para tudo 0. Então ele é de módulo 16. Você sabe que a frequência do clock aí, ela é determinada por 1 sobre o período do clock. Então, a sua frequência do clock aí, como é que eu vou determinar? Eu vou pegar um período do clock, né? Eu posso pegar um período aqui, se eu analisar daqui da entrada, né? Vou pegar daqui desse 1 para esse 2 aqui, ó. Então aqui eu tenho o meu período do clock. TCLK. Se eu for observar aqui na saída TA, que é o MSB, o período dessa onda aqui na saída TA, na saída QA, né? Que é a saída que você tem nesse flip-flop. O período dessa onda, eu vou pegar daqui para cá, ó. Repare que dentro de um período da onda você tem 2 pulsos do clock. Então, o período dela, enquanto o período do clock aqui ela é menor, ou seja, a frequência é maior, lá na saída A, você vai ter metade da sua frequência do clock. Então, nesta saída aqui, esta onda que forma é metade do clock. Então, a frequência na saída A vai ser igual à frequência do clock dividido por 2. O que acontece com a B, né? Na saída B aqui a gente analisou, vamos analisar a B. Na B, o período de B é esse aqui, ó. Esse aqui é o TA, esse aqui seria o TB. Repare que dentro do TB eu tenho 2 pulsos de TA, mas eu tenho 1, 2, 3, 4 pulsos do clock. Então a minha frequência em B, na saída B, vai ser a frequência do clock dividido por 4, que vai ser igual à frequência de A dividido por 2. O que acontece com C? Vamos lá. C, ó, você tem aqui a frequência de C, o período de C, na verdade, né? É isso aqui tudo. Dentro do período de C, você tem 2 pulsos de B, você tem 1, 2, 3, 4 pulsos de A, e você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pulsos de clock. Então, a frequência em C vai ser igual à frequência do clock dividido por 8, que é igual à frequência de B dividido por 2. E por fim, D, repare qual é o período de D. É praticamente a contagem inteira, né? Então a frequência em D, ela nada mais é do que a frequência do clock
dividido por 16, ou a frequência de C dividido por 2. Repare que cada flip-flop ele divide por 2 a frequência que está sendo inserida no clock dele. Então lá na saída do seu contador, você vai ter uma frequência do clock dividido por 16. No caso, módulo 16. Por isso que eu falei para você lá na primeira aula, se atentar que tem essa relação com o módulo e a relação com a frequência. Porque a frequência de saída de um contador, o que é a saída do contador? É o último flip-flop. A frequência nesta saída aqui, ó. Isso aqui é a frequência de saída do contador. Ela vai ser igual à sua frequência do clock dividido pelo módulo do contador. Então, se você quer determinar qual é a frequência que você vai obter na saída de fato, né? Lembre-se que eu estou analisando aqui a saída. Deixa eu apagar aqui. A gente coloca mais arranjadinho aqui. Então, a frequência do clock. Então, a frequência de saída do contador você vai pegar a partir desta conta aqui para determinar. A gente vai ver que tem como você fazer uma divisão por clock por qualquer número. Você pode dividir por 10, por 15, por 30, por 100. Não importa, você vai ter que construir um contador que tenha um determinado módulo que possa fazer essa divisão de frequência para que você obtenha na saída do contador a frequência que você deseja. Agora repare que cada flip-flop ele divide a frequência que está sendo inserida por 2. Então, a saída daqui é a entrada dividido por 2, a saída daqui é esta entrada dividido por 2 e assim sucessivamente, como você pôde observar aqui nestas contas que fizemos com relação a cada clock e cada saída neste contador assíncrono. Encerramos aqui a nossa aula sobre contadores assíncronos, bastante interessante, na verdade. Você viu aí como é que ele pode fazer a divisão de frequência. Então agora você já tem mais ou menos uma noção de como é feita essa divisão através de um clock mesh, né, que eu comentei lá na primeira aula de introdução. Mas claro que os contadores assíncronos, nós vamos ver na próxima aula que tem uns certos problemas com relação a justamente essa falta de sincronismo entre flip-flops, o que é um perigo em algumas aplicações. Por isso que se usa mais contadores síncronos, porque eles trazem menos perigos com relação a esses delays. Vimos que os elementos de circuitos digitais ele tem esses parâmetros no mundo real, né? Principalmente em relação ao delay. E quando você trabalha com clock, você tem que levar em consideração esse tipo de parâmetro. E aqui vamos para os destaques dessa aula, né? Nesta aula nós vimos um contador assíncrono de 3 bits, que no final nós vimos que era um contador módulo 8, né? Um contador incremental, que é de 0 até 7, e tinha 8 estados. Vimos como é que era o funcionamento, como é que cada flip-flop que não está conectado ao clock, ele se comporta, né? Com relação à saída do flip-flop anterior conectado à sua entrada de clock. Vimos nesta aula através da tabela de transição de estados. Vimos também, ao término, a parte de divisão de frequência, como eu havia comentado, que é bastante interessante. Você consegue obter a divisão por determinado fator. A gente vai ver na próxima aula como é que você cria, por exemplo, um contador com módulo diferente de 2 elevado a n. Por exemplo, um contador módulo 10, um contador módulo 5, e não um contador módulo 16, um contador módulo 8, um contador módulo 4. Esses contadores que são módulo 2 elevado a n, a gente viu o exemplo aí de 2, por exemplo, nesta aula, que foi o módulo 8 e o módulo 16. Mas tem como você criar outros contadores com diferentes tipos de módulos. E vimos lá que a frequência de saída desse contador, né, ela é a frequência do clock dividido pelo módulo desse contador. E a gente vai ver uma aplicação na próxima aula. Espero que você tenha compreendido o conteúdo desta aula. Se você tiver alguma dúvida, você já sabe como deve proceder. E vejo você na próxima aula, onde vamos avançar mais nesse assunto de contadores assíncronos. Tchau, tchau.